Fala aí galera, eu sou o Tei, tá na hora de ressuscitar alguns mortos. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar finalmente com vocês sobre uma nova coleção que já dropou no TCG. E pra falar a verdade eu tava bem desligado sobre ela, eu achava que ela só ia ser lançada no mês que vem, mas na verdade ela foi lançada sexta-feira agora. É a coleção do Maze of Muertos. Essa coleção chegou agora pra gente no TCG e é uma daquelas coleções Maze padrão, que tem duas propostas principais. Primeiro, trazer reprints relativamente pontuais e com algumas staples também. E o segundo papel é inserir algum deck novo com alguma temática focada no anime. Basicamente, esses são os dois pilares dessas coleções Mazes que lançam geralmente nesse período de tempo. Maze of Muertos veio com um tema de tentar trazer algumas cartas que tiveram utilidade com prints agora em Burst Protocol, trazendo reprints para Dark Lord, para o deck de Magnet War, que são muito positivos, além de inserir alguns decks novos no jogo e reprintar techs que a gente precisava bastante. Então é uma coleção com um potencial muito maneiro que sinceramente tinha passado baixo ali no meu radar. Mas hoje eu quero debater um pouco com vocês sobre ela. Mas tem um grande impacto que ela pode trazer, que é uma carta que eu já estava esperando há um tempo, mas eu não lembrava que ela seria lançada agora, que é a hora do Mago Negro brilhar, entre aspas. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela o Maze of Muertos, essa nova coleção que dropou pra gente no dia 19, né, de fevereiro. Eu tô gravando isso no dia 21. De maneira oficial, ele lançou no dia 20, que foi na sexta-feira, né? Então, essa coleção, antes da gente focar nela, eu quero só chamar um pouco de atenção para o grupo dessas coleções Maze que foram lançadas. Eu lembro que a primeira foi lançada lá atrás, era o Maze of Memories, que foi lançado no dia 10 de março de 2023. E isso tinha vindo bem na esteira do... Ah, cacete! Mama, né? É Mama? Magnificent Mavens, que era aquela coleção que trouxe os hechizos para os Charlatans jogarem e também trouxe o Sky Strike, o Maya Cash, o Witchcraft, trouxe aquelas cartas ali no final de 2022. E tinha tido uma outra coleção de reprint 22, eu acho. Não, acho que não, acho que era só a Mega Chain na época que a Mega Chain ainda era boa. Mas enfim, mas o Maze of Memories foi essa primeira leva dessa coleção de Maze que começou a ser lançado e que sempre tem um fundinho de temática de anime. E geralmente é anime clássico, né? Então é interessante nesse sentido. Ela tem na caixa, né, alguma coisa meio assim de Egito e tal. Então o Maze of Memories foi o primeiro que veio com essa temática desse boneco aqui, né? Então trouxe suportes para transformar isso aqui num deck. Eu não lembro nem como é que é o nome deles, Gate Guardia. Então transformou o Gate Guardia em um deck. Além disso, ela tenta trazer alguns reprints, sendo eles pontuais para o jogo ou não. O Maze of Memories, por exemplo, que foi a primeira que veio, foi muito ruim, tá? Muito ruim, porque a proposta de reprints não foi tão interessante. O Barone foi lançado aqui, eu acho que ele foi banido pouco tempo depois, né? Ah não, o Barone primeiro foi reprintado aqui, depois ele só foi banido quando teve reprint na Harriet, né? Enfim, então essa coleção não foi boa, porque como é uma coleção em que não tinha apego decente nas cartas lançadas aqui, mesmo que tivesse reprint de uma carta boa tipo Barone, isso tendia a não baixar o preço dela, porque se o reprint do Barone é a única coisa atrativa da coleção, automaticamente ele permanece caro, né? Mas no ano seguinte eles lançaram o Maze of Milinha, que foi lançado aqui em janeiro de 2024, né? Com a temática do Flame Swordsman, que também é boneco do anime clássico. Então essa coleção de Maze tem esse foco, sabe? Que é interessante. Além de lançar suporte para transformar alguma temática esquecida do anime clássico em um deck, o que é uma proposta por si só interessante, ela tem que trazer alguns reprints maneiros. Nem sempre elas acertam, mas a proposta tá aí. A proposta é essa. A última Maze lançada tinha sido a Maze of the Master, que foi lançado em março do ano passado, 2025, e aqui ela inseriu um deck bom, que é o deck de Odium, também derivado lá da primeira temporada do Yu-Gi-Oh! Clássico, sabe? Então essa coleção também foi interessante, trouxe reprints de alguns decks legais, tipo os... nome disso aqui, Gladiator Beast, Sword Soul, Crystron. Então tem coisas interessantes aqui, né, Thunder Dragon e tal, mas o deck por si só eu acho que já é um deck interessante. O reprint que ela trouxe de tech foi o Mutrime Perlia,
que deu uma leve barateada, mas não tanto, tá? O Prayer só foi barateado mesmo com um reprint comum no Legendary Deck. Então, geralmente essas são as coleções. Porém, elas tendem a pecar um pouco no reprint de Staple referente a, geralmente, não é uma coleção muito boa, geralmente não tem cartas que lançam ali que seguram por si só, porque essas cartas para anime que elas lançam são ruins, via de regra. Mesmo que aqui você tenha um arquétipo decente, que é o deck do Odeon, se tivesse um reprint de uma carta boa, tipo o Multi-Arm Pearl, ele não barateia, justamente por causa dessa questão que eu falei aqui em cima, ó, no vídeo de reprints. Esse tipo de reprint na verdade, esse tipo de coleção reprintando cartas é um prato cheio para ser um falso reprint, uma carta que não cai valor, porque a única coisa relevante na box é a carta reprintada, é a carta boa reprintada, ela é a única coisa boa. A Konami diminui a quantidade de prints dela, esse print dessa carta, o reprint dessa carta, chama a atenção pra galera comprar e você é farmado, porque a única coisa boa que dá pra tirar ali é esse reprint dessa carta nova, o que faz com que ela fique cara, porque ela continua escassa, entende? Então, geralmente eu não gosto dessa coleção, eu acho interessante a temática dela de dar reprint para essas cartas de anime e fazer um arquétipo em volta dela, mas na dinâmica de reprints dela, eu acho que quase sempre cai num falso reprint. Agora, contextualizado isso, eu não parei para ver preços de cartas, tá? Mas o Maze of Myrtles que lançou agora, ela traz reprints interessantes e o deck que ela escolheu suportar é o deck de o Call of the Haunted, que é um deck focado em zumbis. Tinha um boneco, deixa eu ver se tem alguma menção do boneco aqui, Pump, não tem, deixa eu ver, Pump Support, não tem não, aqui eles só anunciam as cartas, né? Mas enfim, o boneco do anime clássico, que é aquele anãozinho, né? Que parece um zumbi de fato, e que a gente vê lá no Reino do Duelista, que ele anda com Banded Kit, ele tem um deck meio que de zumbis, e eu acho que ele é o boneco que usa o Call of the Haunted pela primeira vez. Então, esse deck, ele é interessante porque ele suporta, ele faz um deck em volta do Call of the Haunted, tá? E isso é maneiro, porque a Konami fez isso agora pela segunda vez. Ela fez um deck em volta do Mystical Space Typhoon, que é o Radiance Typhoon, que inclusive é meta, e agora ela lançou um deck em volta do Call of the Haunted, o que é interessante. Então, tá aí, tem esse deck que tá sendo lançado agora. Agora eu te pergunto, esse deck aqui, ele incentiva as pessoas a comprarem uma box por causa dele? Claro que não. É aí que entra a parte dos reprints. Louvável a Konami querer lançar esse tipo de coisa. Mas aqui também tem um outro ponto que eu acho que não tinha nos outros mazes, né? Que é importes de carta OCG. Tá tendo um desbalanceamento aí com relação às cartas lançadas no OCG em coleções X e o importe delas feito pra cá, porque eu acho que a Konami tá desfigurando um pouco isso. E não que seja ruim, é só um teste. Por exemplo, o deck de... Caralho, aquela coleção do Hidden Arsenal. Não é Hidden Arsenal, mano. Terminal World. A Terminal World, que geralmente pra gente elas chegam num Battle of Legends lá no meio do ano. Agora, a Konami pegou um pedaço dela, que é o deck de X-Saber, e vai lançar no Legendary Modern Decks, que vai lançar daqui a pouco pra gente no TCG. Então ela tirou de lugar. E aí, onde que seria o lugar pra vir carta? Promo de Jump, carta que é promo de alguma coisa, promo do mangá. De onde que teriam que vir essas cartas? Então, algumas delas eles importaram aqui. Tactical Try é um deck que não existe no TCG, mas lá no OCG ele existe, e a gente tá recebendo cartas do Tactical Try aqui também, nessa maze. Foi aqui que eles escolheram para fazer alguns importes OCG pontuais, tá? Então, vamos focar aqui em algumas questões. O deck de Call tá vindo agora, de fato, né? Então, se a gente coloca o Call of the Haunted, a gente tem aqui as cartas que citam o Call. Então, tem um deck girando aqui em volta, né? E como é uma dinâmica de monstro zumbi, que te loca em zumbi também, você pode acabar usando isso aqui como sendo um deck como um motorzinho de zumbi. Mais ou menos como o Eldritch, teoricamente, se propôs lá atrás. Você pode misturar isso com o Eldritch, por exemplo, com zumbi, Baledrock. Tem uma Field Spell. Field Spell é essa que você ativa e seta 3 Call of the Haunted do deck. Tem a Broba aqui, que você ativa o efeito da Broba, seta um Call. O Call pode ser ativado nesse turno. Você ativa o Call, revive a Broba invoca um boneco de nível 6. Esse boneco nível 6 que você invoca no deck, joga um zumbi do deck pro cemitério e você tá jogando. Além de ter esses Exceeds aqui que você pode usar, né? Então,
É um deck fechado que existe, mas não é ele que vai incentivar você a comprar essa coleção. São os reprints. Aí a parte de reprint eu achei interessante algumas questões aqui que eles olharam e reprintaram, tá? Primeira coisa que eu achei legal, Dark Lords. Os Dark Lords eu achei... Tem alguns reprints de zumbis aqui, né? O próprio Espiridão, que é quem você traz do deck com a broba ali, mas enfim. Mas o que eu achei interessante foram algumas dinâmicas, algumas cartinhas aqui que eles lançaram. Zombie World, ó. A Vampire Sucker pra zumbi, suportes genéricos de zumbi. Tem Eldritch aqui? Acho que não, né? Mas enfim, mais uma carta que eu achei interessante que eles deram reprint foram os Dark Lords, cara. O Dark Lord teve prints agora na coleção do Burst Protocol, e o Dark Lord é uma das coisas que chamou a atenção pra você comprar o deck. E automaticamente, quando esse tipo de coisa acontece, os mau caráter do mercado secundário, eles aumentam o preço pra caralho das coisas. A Condemned Dark Lord, que é vital pra você jogar com esse deck horrível, ela aumentou pra cacete de preço. Eu não sei se a Ixchel aumentou, mas a Ixchel, por exemplo, não tá aqui. Mas é toda a cara de a carta que a Konami escolheu não reprintar e que vai aumentar de preço no mercado secundário. Isso aconteceu no Ritual Beast, por exemplo, quando lançaram o suporte de Ritual Beast no Terminal World, veio importado pra cá pro TCG no Battle of Legends, e no Battle of Legends eles, além de importar as cartas novas, né, da Terminal World, eles também reprintam cartas do deck em questão. Então todo o Battle of Legends que recebe as cartas do Terminal World, eles trazem as cartas novas e reprintam algumas cartas do deck. Então, no Ritual Beast, eles trouxeram as cartas novas e reprintaram o Ritual Beast, mas não reprintaram o Elder. O que aconteceu com o Elder? Aumentou pra cacete de preço, porque a partir daí, o único print de Elder que tinha era o The Secret Force lá de 2015. Então, esse tipo de coisa acontece e bagunça o preço das cartas, sabe? Porque a galera quer levar vantagem em tudo, sempre. É óbvio, acontece com todo mundo. Se você tiver essa carta, a Ixchel, por exemplo, você vai vender no preço que todo mundo tá cobrando. Você não vai ser o bom samaritano que vai vender mais barato. Acontece. Mas a Condemned Dark Lord, como tava tendo cartas novas de Dark Lord, ela tinha ficado cara. Então, reprintar essas cartas aqui foi bom, mas não reprintaram a Ixchel e tá com toda a cara de que ela é quem vai aumentar de preço. Eu nem olhei o preço dela, mas ouso dizer que ela vai aumentar pra cacete de preço. Porém, já maneirou um pouco na Condemned Dark Lord, o que é interessante. Outra carta que eu já vi que tinha aumentado de preço, e aí lá na Nexus eu vi post da galera colocando, e aí sempre tem os dois extremos, né? Tem a galera que reclama, e eu acho que reclama com razão, né? De que, caralho, essa carta era R$5 ontem e agora aumentou de preço. Tá vindo um deck novo, todo mundo sabia que ia vir esse deck novo. Por que você não comprou antes dessa porra? Eu acho meio merda essa argumentação, sabe? Eu entendo que é assim que funciona, mas e se eu tiver conhecido o deck agora? Se eu tiver conhecido o deck agora e tiver gostado dele agora? Porque foi agora que ele foi lançado. Eu tenho a obrigação de ficar olhando o deck que vai vir 6 meses depois? Se você quiser pagar mais barato, sim. Tudo bem, eu entendo. Mas e se eu não vi? E se eu vi agora o deck, gostei dele agora? Tá ligado? Eu não tenho esse direito de ter uma vida e ter visto o deck agora e gostado dele agora. Daí o cara vai lá e mete essa carta que era R$5 a 100. Pelo amor de Deus. Então eles reprintaram alguns Magnet Warriors aqui, o que eu achei muito bom. Por quê? Porque o Magnet Warrior teve print agora, cartas novas no Burst Protocol. Então você soma isso e agora você tem cartas novas e essas cartas tinham ficado caras, tá? O Beta principalmente, que é o melhorzinho deles. Agora isso tá barato novamente. Mas uma carta que não existia para Magnet Warrior era esse cara aqui, ó, o Ômega. Ótimo ter vindo já agora, tá? Ótimo ter vindo já agora. Eu achei que eles iam colocar ele no Burst Protocol, não colocaram. Mas colocaram aqui e isso é ótimo, porque essa carta é uma carta promo de Jump. Veio aqui, importaram então o Magnet Warrior, fechadinho e pronto para você jogar com ele no Genesis. E tem alguns outros reprints, cara, que sinceramente... Eu não vou passar pra falar por todos, né? Mas tem algumas cartas Full Hire, e aí em Full Hire eu vou dizer a mesma coisa, né? Teve cartas novas agora de Full Hire em Burst Protocol, cartas que já existiam podem ficar um pouco caras, que são usáveis no deck. Reprintaram aqui só o Beat e o Mayhem. Eu não sei se a Wiz, por exemplo, ficou cara, se o Rafael ficou caro, se o Fogo ficou caro, talvez valesse mais reprints, mas enfim, vou aceitar aqui o que tem. Mas a parada que eu acho que é maneira, que veio aqui, foi alguns reprints de cartas que, tipo um Lightning Storm e Ultimate Slayer no Genesis. Quanto mais reprint desse tipo de carta, melhor. Mas agora eu quero falar sobre algumas coisas. Reprint do Albion Branco aqui, ó. Incrível, tá? O reprint do Albion Branco também. Porque eu acho que ele não tinha tido reprint na Mega Team. Na Mega Team não importa se teve reprint, né? Porque a Mega Team é tão ruim, mas eu acho que ele era caro ainda, tá? Então, ele tinha tido um reprint, eu acho que recente. Eu lembro que até tinham falado em algum momento que tava tendo palpite de banlist. Não vão banir o Albion Branco por causa do reprint.
Eu não sei se era na Mega Team. Pode ser que seja na Mega Team, mas enfim. O fato de ter reprint dele aqui é bom pra quem quer usar ele. E é pontual no formato também, porque o Branded recebeu o suporte no Burst Protocol e o Dracotail é um deck que usa essa carta. Mas aí a gente vai pro grande carro-chefe mesmo dessa coleção, tá, gente? O grande carro-chefe que a gente tem aqui são duas coisas na verdade, três. Para além dessas coisas, o deck novo que veio, que é o deck da Broba, os reprintzinhos pontuais que vieram pra um deck ou outro, o grande ponto, de fato, importante pra cacete aqui, são as cartas Dominus. Isso aqui foi o reprint que a Konami escolheu dar pra aumentar o valor dessa carta. Então, o Purlia, que tá aqui no Maze of Master, que eu mostrei pra vocês antes, que é a carta que tende a ser uma staple importante reprintada, mas que não diminui de preço, porque o resto da coleção não compensa, aqui essas cartas são a Dominus. Eu jurava que o Dominus ia vir de reprint na coleção do Legendary Deck, tá? Eu tô decepcionado que não veio. Eu espero que venha aqui e que também venha no Legendary Deck. Porque o Legendary Deck que eles lançaram do 5DS só foi bom por causa dos reprints. Porque como suporte para decks, que geralmente é o que você espera de um produto novo estrutural, o Legendary Deck foi horrível, porque não trouxe nada novo. Importou o estrutural do OCG, olha só que doideira. Mas não trouxe nada pro Black Rose, as cartas da coleção principal eles nem colocaram de reprint, e pro Black Wing não veio nada. O que salvou aquela coleção foi o reprint, é isso que tornou ela boa. Eu até fiz um advogado do diabo comentando se, de fato, uma coleção deve ser considerada boa por fazer algo que nem é o papel dela, que é dar reprint. Então, eu jurava que eles iam manter o padrão e lançar essas Dominus comuns no Legendary do Modern Decks. Elas terem vindo aqui me incomoda muito, porque, de novo, tem toda a cara de um falso reprint. Toda a cara de um falso reprint, tá? De não baratear suficiente o preço para justificar o reprint dela aqui. Eu espero, de verdade, que essas cartas continuem e venham também no Legendary Modern Decks. Acho que só assim vai tornar de fato esse produto no potencial de interessante que ele pode ser, tá? Mas o reprint Dominus Purge, Dominus Impulse, eu ouso dizer que são ótimos, né? Sempre que tem reprint é muito difícil que seja ruim. Na verdade, acontece direto do reprint ser ruim, né? Mas se a gente procurar aqui, cara, por carta Dominus, eu não sei nem se já tem as cartas da nova coleção, pra você ver, cara. Olha só que pica voadora. É revoltante. Eu tô aqui na My Cards e... Cacete. Só pra gente dar uma olhada, ó. O Dominus Purge aqui da Mega Team. E lembrando, Mega Team não serve de nada, tá? A Mega Team é muito ruim. Ela não dá mais reprints, então vir reprint na Mega Team quase que não adianta. Tanto que o Dominus Impulse de Mega Team tá R$170 e o Dominus Impulse de Rota tá R$208. Praticamente não tem diferença. Um Dominus Purge de Infinite Forbidden, 105. E o da Mega Team, 119, chegando a ser mais caro o reprint do que a carta em si. Muito escroto. E aqui, o Dominus Impulse de Maze of Muertos de R$189. Tudo bem que só tem 3 unidades, então talvez só uma pessoa tenha. Mas dá pra ver que não faz o menor sentido esse reprint. Se a Purge de Infinite Forbidden é R$105, o reprint agora de Maze of Muertos é R$97, tá entendendo? Isso é um falso reprint. Então, esse tipo de coleção, trazer reprint de carta é horrível, porque fora ela, poucas coisas se salvam dessas boxes, cara. Então o reprint que vem aqui são ruins. Eles não são legais, porque você não vai ver essas cartas. E o preço, por consequência, tende a não diminuir. Então, esse é o grande ponto que eu tenho com relação a esse tipo de coleção e ao reprint das Dominus aqui, tá? Eu espero de verdade que eles lancem o reprint dessas mesmas Dominus, além das outras, da Dominator, da Espiral, lá no Legendary Modern Deck. Se não, eu vou ficar muito puto. E essa parada de... Enfim, eu espero muito que venha, tá? Mas, seguindo... Tanto que eu vi vídeo de pessoa comemorando o reprint de Dominus aqui. Completo desconhecimento, sabe? De como funcionam as paradas. Mas, seguindo, a gente vai ver um outro detalhe dessa box. É que ela trouxe algumas coisas maneiras. E uma delas é suporte pra Hero. Estamos há 0 dias sem suportes novos pra Hero. A Konami OCG lança suporte Hero adoidado, mas esses aqui, obviamente, já estão anunciados há certo tempo. E não tinham muito uma casa pra chegar. Como o Maze tende a ser coleção que traz suporte pra carta de anime, tá aí, Heroes chegando aqui. E que Heroes são esses? São os Masked Hero, tá? Então tem versão alternativa do Dark Law, tá aí.
tá em versão alternativa do Mask Change, né, com o Absolute Zero na arte, mas tem cartas novas também, né? Essas cartas eu não faço ideia do que isso faça, não sei que cartas são essas, mas as cartas novas, de verdade, que você vai usar são essa aqui. O Masked Hero Atomic, eu não sei se você vai usar esse cara, mas enfim, você tem o Thunder Giant Voltic Thunder, é interessante, ele é um Retrainzinho, né, do gigante trovão que você via no anime, sendo invocado pelo Jaden em episódio sim e episódio não, né, que funde o Clayman e o Sparkman, né, eu acho. E aí você acaba fazendo esse cara. Aí ele é bom, né, ele invoca um boneco do cemitério e te ajuda a continuar combando. Ele é bom. E aí você tem os Masked Hero de main deck, que é coisa lá do mangá e que finalmente chegou no TCG. Então, JDBR, comemora, porque agora você tem os Masked Hero, que são extensores, pegam o Mask Change. Então agora você não depende de ficar fazendo aquele Shadow Mist pra poder buscar o Mask Change, né? Ou comprar o Mask Change. Então, o deck de Hero melhora sim com essas cartas. É claro que melhora mais ainda quando vier a nova Miracle Ejector, acho que é esse o nome dela, né? Eu nem lembro, enfim. O Hero tem muita carta, então... Mas carta nova pra Hero sempre vende, né? Porque a galera gosta. E por fim, a coisa importante de verdade, que eu nem sei se vai ser tão importante assim, tá? Mas é o que tende a ser mais impactante, são as cartas de Mago Negro. Aqui a gente entra, na verdade, nas cartas de Tactical Try, né? O Tactical Try é uma coleção que a Konami lança lá no OCG, que é como se fosse um estrutural de 3 decks. E esses decks recebem suportes novos como um estrutural deve ser. Então, se a gente pesquisa aqui, ó, um Tactical Try, só pra gente poder passar certinho. Tactical Try, eu digitei errado? Deixa eu ver. Cara, eu tô digitando errado. Tactical Try, beleza. Se a gente olha aqui os Tactical Try anteriores, a gente vai ver que tem Tactical Try... Porra, não tem o post da parada? Que merda. Mas enfim, já teve lá no OCG alguns Tactical Try focado, por exemplo, no Cyber Dragon, focado no Eldritch e focado no Evil Twin. Tanto que é um dos motivos pelo qual as artes alternativas de algumas staples que vieram tem arte exatamente do Cyber Dragon, que é o Lightning Storm com a arte do Infinity, o Eldritch, que é o Pote Extravagância com a arte do Eldritch, e o College by the Grave com a arte do Evil Twin. É derivado daí, do Tactical Try, que tem cartas alternativas também de algumas cartas, além de cartas novas para esses decks. E traz no estrutural, pro OCG. O último Tactical Try que teve, trouxe o... Acho que foi o Hero, acho que foi o Hero. Por isso que tem o Dark Law ali com arte alternativa e o Mask Change. Teve o Dark Magician e o Mikanko. Tanto que tem carta Mikanko aqui também que você tá recebendo suporte. Então eles tacaram o Tactical Try aqui dentro, né? No Mikanko vem o Exceed novo e uma Spell nova, que faz o Mikanko ter um card combo, mas também traz a Orihime numa arte alternativa e a Mikanko verde numa arte alternativa, né? Então isso é derivado importado do Tactical Try. Mas... o Tactical Try também trouxe pro Dark Magician aquilo que nós esperamos há um certo tempo, que é esse Mago Negro, o Dark Magician of Destruction e a spell nova do Timaeus, tá? Que é aquela jogadinha que você pode fazer ele é um Link 1, né? Ele é uma fusão que é Link 1, porque ele entra... basicamente, no turno que você ativar um spell, você pode banir um nível 6 ou maior Dark Spellcaster que você controla. E você faz esse cara. Quando ele entra, ele pega uma carta que mencione o Mago Negro e você vai poder pegar aqui, ó, o Timaeus. E você ativa esse Timaeus, que é Quick, então você pode setar. E você embaralha o Mago Negro do cemitério, que é esse cara. Ele não precisa ficar no campo. Funde ele do campo, link ele do campo, tanto faz. Embaralha ele do cemitério pro deck com a tua Spell Quick e faz o Dark Dragon. Porque ele funde como se fosse o Timaeus, né? E o Timaeus, o Timaeus faz uma fusão usando um Mago Negro e só. E aí você, usando a spell do Timaeus, você faz uma fusão que use o Mago Negro de material. No caso, o Draguns. Então, a gente pode usar esse pacote aqui em qualquer deck que tenha como alcançar os pré-requisitos. Tem alguns decks que já tem Mago de Trevas na engine, e aí você bane ele e pronto, faz esse cara. Mas é uma engine barata, porque tem poucas cartas, só tem essa spell no extra deck, e tem esse cara, tem essa carta no main deck, esse cara no extra, e mais o Dragon que você for usar, que talvez valha a pena você fazer, por exemplo, o teu deck Syncra 8, tipo um Mastus ou a engine de Branded, faz um Enlightenment Paladin, pô. Faz um Enlightenment Paladin e tá aí. Se você usa a engine de Branded, você consegue fazer esse Enlightenment Paladin e aí a tua Ecclesia Synchro volta na end e tal. Por que eu faria ele?
Porque ele é um Dark Spellcaster, é um 5/8 Dark Spellcaster. Então se o meu deck não tem, eu posso sim entrar 8 nesse cara. Bano ele, faço um novo Mago Negro que pega o Ultimários e eu jogo. E eu tenho o Dragões da minha endboard. Se o teu deck, por exemplo, puder, você pode também usar a Dark Magician Girl, né? Que é uma boneca que você pode buscar com a Spell, o Shine Sarcófago. Ou o contrário, né? Ela busca o Shine Sarcófago também. Ela entra por Special, descartando uma carta. E tá aí. Você ativou uma spell, porque ou ela busca o sarcófago, ou o sarcófago busca ela. Ativou uma spell, invoca ela, bane ela e faz o novo Dark Magician. É uma engine que dá pra você fazer se couber no teu deck também, né? Além, é claro, da grande Diablo Star The Black Witch, que também pode ser feita, né? Ela seta uma Deception do deck, você ativa a spell, bane ela, papapá. Então, aqui pode ter algum impacto meio combo, né? Dessa engine de Mago Negro, e assim você ressuscita, teoricamente, o Mago Negro. Na carona do Tactical Try, eles deram artes alternativas, né, pra Secrets e pra Circle. Então, enfim, eu achei feia essas artes. Essa arte é bonita, na verdade, porque a Secret original é feia. Mas essa arte eu achei feia. Eu acho a Circle original bem bonita, que inclusive é o que eu usei pra fazer essa tatu aqui, por exemplo. Mas enfim, cara, essas são as cartas do Maze of Muertos. Então, tá aí. Não sei se você já tava por dentro de tudo que vem nessa coleção, mas é basicamente isso. Diz o que você achou e se você espera alguma coisa relevante das cartas que vem aqui agora, no formato. Valeu, falou e até mais. Tchau.